Olá! Esse é o nosso vídeo de devocional. Prepara a sua Bíblia, o seu caderno para fazermos esse estudo maravilhoso, né? Crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Não se esqueça de orar, né, na devocional. Não se esqueça de procurar um ambiente tranquilo para o seu estudo. O meu objetivo é nós estudarmos juntos a palavra de Deus, né? Dessa vez você não vai estar sozinho, você vai ter companhia para estudar, ok? Então eu te peço, curte esse vídeo, compartilha e se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. Então, vamos para o estudo! Olá! Essa é a nossa sexta devocional do livro de Romanos. Nós vamos ler Romanos capítulo 1, os versos 24 e 25. Então vamos para a leitura. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Mas eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito, eterno. Amém. Irmãos, conforme a gente tem lido a sequência aqui, né, dos versículos de Romanos, nós vimos que Deus se revelou na consciência do homem, se revelou na natureza, mas o homem sufocou essa verdade, né, rejeitando a Deus, né? E Paulo explica como isso se dá, né, através um processo na mente, no coração, né? A pessoa se apoia na sua própria sabedoria e vive uma vida de loucura, né? Fazendo para si deuses, né? Então ele comete ali idolatria. E nos versos 24, 25 e 28, que hoje a gente não está estudando, mas eu estou citando porque é muito importante nós observarmos que Deus, aqui no 24 fala, Deus entregou tais homens, no 26, que a gente não está estudando hoje, vai falar também que Deus entregou Deus, e no 28, aqui também vai falar Deus os entregou. Essas repetições, né, esse significado de Deus entregou é um ponto muito importante do nosso estudo de hoje, né? Com essa rejeição do ser humano a Deus, né, assim, daqueles que rejeitam a Deus, o que acontece? Deus tem um processo de resposta a essas pessoas que o rejeitam, né? E aqui tá dizendo sobre Deus entregar, né? Deus os entregou. E aí a gente vai entender um pouco mais do que significa Deus entregar, né? Deus entrega os homens aos desejos do seu coração. Isso está escrito aqui, as paixões infames, né? É o que Deus faz, né? Que está relatado aqui no verso... Aliás, no 24 está escrito, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração. Então, Deus entregar, eu gostaria que você enfatizasse esse ponto. O que seria essa entrega à concupiscência do coração, né? A concupiscência significa desejo de algo proibido, né? É o que significa. Concupiscência, de maneira geral, significa desejo. Mas no Novo Testamento, quando é utilizada a palavra concupiscência, geralmente não, é sempre ligado ao desejo de algo impróprio, algo proibido, algo errado, né? Algo ruim. Então, concupiscência aos desejos. Então, Deus entregou os homens ao desejo do seu coração, né? Esse desejo mau, desejo ruim, né? E aí, o que a gente percebe? Nós já nascemos condenados, né? Recebemos essa herança de Adão e Eva, né? Então, a gente já nasce condenado e a gente nasce escravo desses desejos do nosso coração corrompido, desse nosso coração separado de Deus, né? Então, a gente já nasce com essa inclinação
para o mal. Nascemos já condenados, mas ainda nascemos com o potencial de fazer muita coisa ruim, né? Inclinados a isso. E as pessoas, de maneira geral, não querem um Deus que fique recriminando o que eles desejam em seu coração. Para que um Deus que fica recriminando todos os desejos que as pessoas têm? Então essas pessoas, elas não querem um Deus para os recriminar dos seus desejos, né? E como a gente viu no verso 23, no nosso estudo anterior, né, o homem começa a adorar, né, a imagem dele mesmo, né, e até animais, como a gente estudou. Isso é uma forma de mudar a verdade. Então, quando nós vemos aqui no verso 25, que vai falar assim: por isso eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Esse mudar aqui é um pouco diferente do mudar do verso 23. Esse mudar significa travestir. O que é travestir? É vestir alguma coisa com algo que não seja natural. Não é natural daquela coisa, então ele é travestido de outra coisa, né? Fica inatural. Essa é a origem realmente da palavra travesti que nós conhecemos, né? Um homem vestido de mulher, por exemplo. Então, o travestir a verdade, essa mudar a verdade, é reapresentar a verdade de uma maneira diferente, uma maneira mentirosa, né? Então, é isso que eles estão dizendo aqui: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Tá vendo que reforça o que o 23 disse? O qual é bendito eternamente. Amém. Então, isso que o homem fez. Paulo está falando agora de uma instância um pouco maior. Esses versos 23 e 24, eles vão falar da instância sexual, da instância em que a pessoa, ela parte para pecados de imoralidade, né? Quando a gente estuda ou sabe um pouco mais, né, sobre mitologias, elas apresentam Deus que compartilha esses desejos dos homens. Deuses que se deitam com mulheres, deuses vingativos, né? Deus que tem essas mesmas impulsividades, né, desses desejos dos seres humanos, né? E aí o que acontece? Eles buscam deuses que pareçam com eles, né? Que pareçam que concordem ou assemelhem-se aos desejos deles, né? Por isso essa idolatria, essa criação de deuses que sejam compatíveis com o que o homem quer, ele começa a criar, né, os seus deuses, né? E aí, voltando para o 24, quando fala que Deus entrega os homens à imundícia, gente, isso é muito sério, porque Deus está abandonando o pecador ao domínio do pecado. E isso é gravíssimo, é seríssimo, porque às vezes a gente pensa assim: a pessoa faz maldade, faz maldade, faz maldade e nada acontece com ela, como pode? E cada vez ela vai tendo mais oportunidade, mais espaço, e ela tem muita saúde para fazer tanta maldade, criatividade, energia, como é que pode? Então, assim, nós vemos aqui na palavra de Deus que Deus, quando entrega essas pessoas, né, igual está sendo citado aqui, tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, Deus, você quer pecar? Então peque. Vai, eu soltei. Eu não tô refreando você mais. Tá com, entre aspas, toda a liberdade para você pecar. E aí, é como juros no banco, né? Às vezes a gente não tá vendo aquela pessoa sofrendo as consequências do que ela tá fazendo aqui, mas a verdade é como juros no banco. A dívida, ela vai aumentando. E aí, como Deus não refreia essa pessoa, ela vai só aumentando a sua dívida, aumentando a sua dívida. E no dia do juízo final, ela vai ter que responder e pagar por tudo que fez. Então nós também somos pecadores, né? Nós também temos falhas. E o que acontece geralmente quando a gente falha? É uma tristeza absurda,
uma dor no coração, sabe? É tão terrível, mas a verdade é que Deus vai lá e nos corrige e a gente sofre consequências e a gente apanha da vida, né? Isso é Deus nos corrigindo, né? Isso é Deus nos refreando, Deus nos ensinando. De uma maneira geral, Deus age na sociedade, refreando, através das leis, através da polícia, né? Então, a forma de refrear esses impulsos, né, da sociedade de uma maneira geral, né, colocando leis, colocando medidas que restringem que as pessoas saiam fazendo bem o que elas têm vontade de fazer, né? Então, são esses dois pontos, né, que é importante nós percebermos. Já que Deus entrega as pessoas aos seus próprios desejos, isso, gente, é uma penalidade de Deus. Não é impunidade, é penalidade, né? Todos nós temos potencial para fazer coisas ruins, somos pecadores, né? Então, a nova vida, o Espírito Santo em nós nos transforma para que a gente não viva essa vida de pecar. Mas uma pessoa que não tem Deus, essas pessoas que rejeitaram a Deus, conforme o Paulo tem falado, uma resposta de Deus é entregá-las aos seus pecados, né? E aí ela age ali livremente para pecar sem medidas, né? Então, o castigo para o pecado nesse caso é mais pecado, né? Quando fala de imundícies e imoralidade, né, que as imundícies Deus entrega as suas imundícies, sim, irmãos, aqui está se referindo à imoralidade sexual, né, que nem eu tinha dito anteriormente, deixa a imoralidade sem castigo, então ele vai deixando a pessoa assim, se enrolar mesmo, né, nessa vida de imoralidade. E aí essa pessoa vai ficando cada vez mais embolada, mais difícil de sair dessa vida, né? E é seríssimo se essa pessoa está numa situação em que Deus o abandonou, né? Então, o que é isso? É um sinal da ira de Deus. Quando nós vemos numa sociedade em que o governo não está se importando com a moralidade, quando o governo não está se importando com leis, né, que mantém a sociedade em ordem, que garante a vida e princípios tão importantes, é sinal da ira de Deus. E aí nós vemos aqui, eu vou citar os Salmos 81 para você fazer uma leitura posterior, 10 e 11, e o livro de Ezequiel 14, o verso 4 e 5. Nessas duas situações, Deus está tratando com Israel. E aí você vai ver nesses versículos a mesma coisa que Paulo está dizendo, ou seja, Paulo não está falando novidade. É Deus entregando Israel os seus desejos, Deus entregando Israel a sua vontade mal de fazer o que é errado, né, como punição a Israel. Então, tem até versículos aqui, né, que fala que Deus vai responder Israel, né, o seu povo, conforme os ídolos que eles procuram. Então, é mais ou menos assim, a pessoa vai lá e pede um milagre, uma cura, uma libertação para um ídolo. Aí Deus vai lá e responde como se fosse esse ídolo, e a pessoa recebe aquela cura, né? E aí a pessoa dá o mérito e o crédito, né, a glória para aquele ídolo. E no final quem fez foi Deus, né? E é Deus pegando o idólatra, né, o pecador, na sua própria armadilha, né? E 2 Tessalonicenses 2, 9, 12 fala que quando o homem não dá crédito aos profetas de Deus, Deus envia falsos profetas. Deus deixa os falsos profetas fazerem a festa, né? Por quê? Porque o povo busca engano, encontra engano, porque rejeitaram a Deus. Então prestem minha atenção.
quando Deus entrega o pecador ao seu pecado, ao pecado, a uma vida de pecado, aos desejos do seu coração, às imundícias, né? Como é dito aqui, isso aí é uma penalidade de Deus. Então, viver uma vida onde nós rejeitamos a Deus gera de Deus uma ação em resposta, né? E aí fala no verso 24 também, a última instância que o homem faz, né, de pecado. Aí cita aqui, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Significa que Deus criou o nosso corpo para um propósito, e um propósito honroso. E aqui, quando Paulo está falando desses pecados, né, de imoralidade sexual, ele está falando que, em última instância, o homem, ele ofende o corpo que Deus deu para ele, né? Assim, usando esse corpo para desonra. Então, quando Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, né? Ele não criou homem, mulher, mulher. Ele criou um casal, né, de sexos diferentes, opostos. Então, o que Deus regeu, né, nessa área sexual? Ele regeu homem e mulher para uma vida sexual heterossexual, monogâmica e no casamento. E aí a gente vê toda uma distorção acerca disso, né? Então, desonrar o corpo, que nem Paulo está citando aqui, é fazer qualquer coisa diferente disso, né? O adultério é uma forma de desonrar o corpo, a prostituição, a fornicação, o consumo de pornografia, relações sexuais homossexuais, né? Tudo isso é uma forma de desonrar o corpo. O uso de roupas indecentes, tanto por homem quanto por mulher, o desejo de apresentar sensualidade, né, para pessoas que não sejam o seu cônjuge, né? Então isso é uma forma de desonrar o corpo, mostrar mais do que se deve, né? E assim, o que é interessante, eu gostaria de pontuar, é que Paulo vivia numa sociedade, gente, completamente imoral, né? Alguns justificam que Paulo dizia essas coisas porque era uma cultura antiga, né? Muito conservadora, e é por isso que ele falava, nos dias de hoje as coisas são diferentes. Não, na verdade, o tempo em que Paulo viveu ali, né, a cultura helênica dentro do Império Romano, olha só, os historiadores falam que dos 15 imperadores de Roma, 14 eram homossexuais, né? Tinha até um que era casado com um homem. E a cultura grega, ela dava tinha uma veneração ao corpo, né? A gente vê muita escultura de homens nus, né? E era muito comum que homens tivessem relações com outros homens, até com meninos, né? E isso era comum naquela cultura de Paulo. É certo que os judeus não concordavam, mas eles eram minoria. Mas a cultura, de maneira geral, não via problema com isso, né? Não era um problema para eles, pelo contrário, fazia parte da sua cultura. Então, Paulo estava falando algo diferente da sua sociedade, né? Então, irmãos, mas aí, o que acontece? Às vezes a gente vê uma pessoa vivendo um pecado de imoralidade sexual, né, ou até mesmo de homossexualismo, aí acontece que a gente precisa entender que esse pecado não é mais grave do que outros pecados, né? Então a gente tem que entender que tudo é pecado. Então, se você consegue tolerar pessoas com outros pecados, por que você não conviver respeitosamente com pessoas que vivem a homossexualidade, prostituição e tudo, né? Porque não somos incentivados a posturas agressivas, violentas, né? E, na verdade, nós temos a nossa convicção de fé, né? A nossa opinião, mas nós respeitamos a decisão de cada pessoa.